Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para mais uma videoaula. Na aula passada, nós começamos a estudar o capítulo 3 do nosso livro didático e agora vamos continuar. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser as civilizações agrícolas, povos pré-colombianos. Conforme vimos na semana passada, os nativos da América, eles vão ser classificados para que sejam estudados de forma mais fácil, isso historicamente falando. Então, dessa forma, na aula passada nós vimos as sociedades caçadoras e coletoras, os Sioux e os Tupis Guaranis. Nessa aula de hoje nós vamos ver as civilizações agrícolas, que vão ser 3: astecas, maias e incas. Então, o que essas sociedades agrícolas vão ter de diferente das caçadoras e coletoras? Primeiro, elas vão ter um desenvolvimento tecnológico maior e já vão dominar áreas do conhecimento como matemática, astronomia. Elas vão ter um calendário e centros urbanos com mais de 200 mil pessoas. Agora, vamos falar sobre cada um desses povos agrícolas. O primeiro são os astecas. Os astecas, também denominados mexicas, vão ser um povo que vivia no norte do México e, devido a catástrofes naturais, irão se mudar para a área central do México. Essa área central ela já vai ser habitada por outros povos, e entre eles os tapanecas, e esses vão subjugar os mexicos astecas durante um longo período de tempo. Então, os astecas eles vão fazer construções de ilhas artificiais para então estabelecer sua capital, Tenochtitlan, e quando se desenvolve e se torna um império, eles partem para a guerra com os tapanecas e os vencendo se tornam um império. E após esse período, eles vão subjugar outras cidades-estados. A cultura asteca, ela vai estar muito ligada aos povos aos quais vivia subjugada os povos próximos ao local onde ela habita. Por exemplo, seus conhecimentos astronômicos vão estar muito ligados aos conhecimentos maias e seus conhecimentos arquitetônicos aos povos ômicas. A sua organização social era hierárquica, onde quem comandava tudo era o maior líder militar, que tinha uma política expansionista. Porém, essa sua economia, ela funcionava assim. Eles subjugavam outras cidades-estados, outros povos, porém ele os deixava com autonomia. Mas eles tinham que pagar tributos, e esse tributo vai ser o que vai enriquecer e fortalecer o Império Azteca. Com relação à religiosidade, a religiosidade do povo azteca, ela vai ser essencial em seu cotidiano, porque para eles a religião ela vai dominar a vida do homem durante sua vida e até depois da sua morte. A sua capital era Tenochtitlan, ela vai ter cerca de 200 mil pessoas, vai contar ainda com aquedutos para navegação e também dutos que vão transportar água potável e haver a questão da irrigação para a agricultura. A sua economia ela vai estar baseada na agricultura, também no comércio interno e no artesanato. A sua sociedade ela vai ter uma divisão hierárquica muito importante para a organização do império e o andamento das questões, principalmente econômicas, onde vai ser determinada por camadas. Primeiro vai vir os nobres, em seguida vão vir os artesãos, depois os camponeses e escravos, e por último, os prisioneiros de guerra. E ainda esses prisioneiros de guerra, eles muitas vezes vão ser sacrificados em ritos religiosos dos povos astecas. Agora vamos
para a segunda sociedade, a sociedade maia. A sociedade maia, ela vai se estabelecer ao sul do México, na península de Yucatán, mais precisamente na América Central. Com relação aos seus conhecimentos, vão ter muitos destaques. Seu conhecimento na astronomia, por exemplo, eles já vão saber de eclipses solares, fases da Lua. Vão ter conhecimentos matemáticos acerca do uso do algarismo, o número 0, a trigonometria, a qual vão usar na arquitetura de suas pirâmides, e ainda o calendário. Em termos de organização política, era teocrática, ou seja, tinha um líder que para eles era mandado pelos deuses, e ainda a questão dos seus costumes. Eles vão ter uma economia agrícola e sua sociedade vai estar organizada em camadas. Outra coisa, pouco se sabe a respeito de seus costumes, devido a muitas de suas provas terem sido destruídas pelos espanhóis, e essas foram uma sociedade que sumiu e não sobraram indivíduos para depois contar sua história. O terceiro povo é o povo Inca. Esse vai ser considerado o maior dos povos pré-colombianos, tanto em extensão territorial como em quantidade de pessoas. No período do seu apogeu, de seu maior esplendor, ele chega a ocupar uma área de 1 milhão de metros quadrados. Área esta correspondente hoje a os países da Argentina, Chile, Colômbia e Bolívia. Com relação à quantidade de pessoas, chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas. Habitavam os Andes, principalmente a região do Peru, onde era sua capital, e sua economia vai estar baseada na agricultura, onde vai aparecer a figura principal do camponês, o Ailu, que vai ser sua produção que vai sustentar o luxo da elite. E o império ele possuía estradas que ligavam o império de norte a sul, de leste a oeste, para que houvesse o escoamento da produção. O seu líder, ele vai ser o chefe militar, ou Sapa Inca também, vai ser tido como um deus, o Deus Sol, e ele vai ter o costume de casar com suas irmãs. E a sucessão para o trono, muitas vezes, irá gerar crises que irá abalar, vez ou outra, o Império Inca. Então, essas são as civilizações pré-colombianas. E é importante falar delas para que possamos perceber as diferenças que existem entre elas e os povos caçadores e coletores, e como, apesar de viver em um mesmo continente, eles são povos que viviam em desenvolvimento, níveis tecnológicos diferentes. E assim a gente perceber a importância dos povos pré-colombianos que ajudaram a remontar a nossa sociedade. E agora eu quero pedir a vocês que respondam os exercícios das páginas 57 e 58. E até a próxima. Tchau!